Há outro ponto que devemos tratar, enfrentar nessa parte polêmica e controvertida do direito da criança e do adolescente, que trata do seu sistema recursal. Ele se faz presente em alguns procedimentos, dispositivos, norteamentos direcionais, lá no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dispositivos, alguns dos inciso 4, 5 e 6, foram revogados pela nova lei de adoção, que é a Lei 12.010 de 2009, trazendo significativas alterações. Há um princípio inicial que trata aí desse sistema recursal, que é o princípio da preferência. Os recursos que deverão ser analisados no tocante às decisões produzidas das varas da infância e juventude terão um caráter preferencial, dispensando até a figura do revisor. É nessa direção de preferência, em conexão com brevidade e excepcionalidade, que deve ser analisado esse sistema recursal das varas da infância e juventude. Ali mostra que a legislação estatutária e menorista deve adotar de forma subsidiária o sistema recursal do Código de Processo Civil e, de modo geral, a legislação processual, seja ela civil ou penal. Mas o sistema recursal do Código de Processo Civil, inclusive com as novas alterações, devem ser assimiladas pelo direito da criança e do adolescente, analisando as suas especificidades. Há uma legislação especial que não pode arredar-se da brevidade e excepcionalidade. O prazo para a interposição dos recursos de apelação e outros serão de 10 dias e não 15 dias, como está no sistema recursal recente do novo Código de Processo Civil, e que a legislação estatutária menorista vai assimilar de forma subsidiária, mas respeitando as suas especificidades. Há uma legislação especial com uma principiologia regente. O recurso de embargo de declaração permanece em 5 dias, mas a apelação e os demais recursos permanecerão com prazo de 10 dias. Inclusive, esse prazo será também para as partes, não observando aquele privilégio que tinha em dobro o Ministério Público, as fazendas públicas, o defensor público, litisconsorte, com advogados diferentes, escritórios, modelos de faculdades, universidade de direito, que exercem esse papel de defensor público, eles terão também apenas um prazo de 10 dias para interpor os seus recursos nas varas da infância e juventude, apelação e outros recursos, salvo embargo de declaração, que segue nessa dinâmica de 5 dias. Analisem, portanto, senhores, que não tivemos aí a unificação de prazos para 15 dias, como está no Código de Processo Civil de 2015, que traz essa direção de unificação dos prazos recursais. Outro aspecto trata-se dos efeitos em que serão recebidos esses recursos contra as decisões prolatadas nas varas da infância e juventude. Nós tínhamos um inciso no artigo 198 que dizia que todos os recursos interpostos contra as decisões das varas da infância e juventude seriam recebidos apenas no efeito devolutivo. Ou seja, as decisões da infância e juventude, nos autos que ali tramitam, por meio de seus juízes, teriam cumprimento imediato, execução imediata. Mas houve, como nós dissemos inicialmente, a revogação
do inciso 4, 5 e 6 do artigo 198, inclusive gerou novos artigos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão encontrar o 199A, B, C, que vão trazer alterações nesse sentido produzido pela nova lei de adoção. Uma delas é a decisão prolatada no processo de adoção. Ela produzirá efeito imediato. Mas se tratar de adoção internacional, o juiz receberá o recurso contra essa decisão no efeito devolutivo e suspensivo. Nas decisões do juiz, que ele, sob o seu julgo, entenderem que há danos irreparáveis, danos irreversíveis, ou seja, perigo de dano irreparável e irreversível, a juízo desse magistrado que prolatou essas decisões, ele pode também conceder o efeito suspensivo, além do devolutivo. Curiosamente, nós vamos observar que aquelas decisões do juiz que decreta a internação provisória na fase pré-processual, por exceção, ou na fase já processual, diante desse prazo exíguo de 45 dias, a execução dessa medida de 45 dias de internação provisória ou custódia provisória terá execução imediata. Mas nós temos um posicionamento do STJ dizendo que a sentença que ratificar esta decisão de internação provisória, por sua vez, será recebida no efeito devolutivo e suspensivo. Analise, portanto, senhores, a dinâmica que vai dando o ativismo judicial por meio das decisões, jurisprudências que seguem nesta direção. Mas há um efeito ainda que deve ser analisado nestas decisões produzidas pelos magistrados das varas da infância e juventude, que é de adoção, que se porventura o adotante falece no curso de processo de adoção, e lá nos autos está bem patenteada, evidenciada a sua vontade, anseio de adoção, a sentença do juiz produzirá efeito retroativo à data desse óbito. São aspectos importantes gerados nos efeitos que irá ser recebido cada recurso das decisões prolatadas nas varas da infância e juventude. 10 dias para apelação e outros recursos, 5 dias para os embargos de declaração. Haverá exceções em que o juiz receberá os recursos no efeito suspensivo, adoção internacional, naquelas decisões que o juiz, a seu juízo, a seu entendimento, entender que há perigo de dano irreversível ou de dano irreparável, ele pode conceder na decisão ou no despacho fundamentado dele que recebe esse recurso o efeito suspensivo, além do devolutório.